Boa noite, professor Lucas. Professor Leandro, boa noite. Quis palestras, professor, quis palestras. Estou adrenalina alta das palestras, viu? Meus parabéns, que congresso incrível. Obrigado, eu também estou muito feliz. Adrenalina, sim, igual o senhor falou, né? Reivane arrasou a palestra, assim, estamos bem. E agora também outra palestra especial, né? Nossa, o Cristiano é fera demais, tá doido. Boa noite, pessoal. Edmilson, Larissa, Rafael, Maione, Silvia e demais aí que já entraram. Sejam bem-vindos. E aí, pessoal, vocês que já entraram, quem quiser se apresentar, da onde está falando, é uma honra conhecer vocês melhor. Colocar o nome, colocar a cidade, fiquem à vontade. Resende Costa, aqui pertinho, hein? Larissa, São João del Rei, nossa querida Larissa, aluna. Silvia, da Terrinha também. Boa noite, Divânia. Nicole daqui também. Deusiana, foi minha aluna lá em Marabá. Não, perdão, Deusiana não. Ela é da Unifespa. Bem-vinda, Deusiana. Terrinha de Marabá, morei lá 7 anos. Rodrigo é daqui de São João del Rei. Everton também do Nipitã. Legal, servidor do TRE. Muito bem, seja bem-vindo. Colega da Raquel, né? Laís de Ritápolis, Lincoln de Resende Costa, Ramon do Nipitã. Ramon, eu dou aula para ele, tenho certeza. Angélica de Rondônia. Legal. Boa noite. Eu já reconheci, Ramon. Bem-vindo. Pessoal que vai entrando aí, se quiser, colocando no município da onde que está falando. Bom que a gente vai conhecendo o pessoal aqui. Tá legal essa brincadeirinha nossa aqui. Ah, que a Emiliana foi minha aluna de Marabá. Emiliana Feitosa. Faculdade de Carajás, ela mesma. Quem mais? Bruno, grande Bruno, também foi meu aluno.
Bruno Loyola. Vocês já devem estar formando. O Bruno, inclusive, é da sala da Emiliana. Vocês já devem estar no oitavo, por aí, sétimo. Eu peguei vocês, acho que no terceiro período, uma coisa assim, não lembro mais. Aí, finalizando o oitavo, não falei? Conta tá certa. Marabá em peso, é uma honra tê-los aqui. Terrinha que me acolheu por 7 anos. O professor Cristiano já vai entrar. Eu falei para ele entrar por volta de 10 para 7. Daqui a pouquinho ele entra. Professor Leandro, e o tema da palestra de hoje, hein? Ecosofia. Sensacional. Não tem nem o que falar. Débora, de São João del Rei, do Nibitã. Ó, tá vendo aí? Professor Lucas, lê o que o Salles escreveu aí. Obrigado, Salles. Obrigado. Que bom, Ó, fico fiquei satisfeito. emocionado. O Salles, A por gente vai sinal, é um grande fazendo, aluno. a gente vai O fazendo Galo por também. vocês e Professor para Matheus. vocês, né? Boa noite, professor Leandro. Boa noite, Boa noite, professor professor Matheus. Lucas. Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Que bom, que bom. Boa noite, Emerson. Eu gostei dessa brincadeira do pessoal apresentar. A gente vai lembrando das pessoas, né? As pessoas que passaram na nossa vida. E os novos que estão aqui também. Ó, que bom. Obrigado pelo elogio das palestras. Muito legal. A gente se esforçou bastante, né? Pessoas escolhidas a dedo. Cara, são 10 para 7 e tem 110 pessoas. 10 minutos antes do tempo. O professor Lucas deu uma apavorada no visual, ficou 5 minutos mais novo. Aí, Lucas. Muito bom, muito bom. Ninguém quer perder a vaga, e eu acho que é isso aí mesmo. Estou muito empolgado com os temas. Já até andei pesquisando mais um pouco sobre a ecosofia, legal. Já vivenci o tema, mas não conheci o termo. Já vai ter que assistir o vídeo bacana que o Lucas vai passar. Salles, são muito empolgante, legal. Garantindo a vaga. Nossa, o manual dele é top demais, Marco Antônio. Sensacional. É recorde de venda, é best-seller. Pois é, maravilhoso. Qual o Lucas? De Ali, quem? Qual Matheus, manual? Qual manual? de criminologia, Ah, concurso para delegado do ano passado ou retrasado, foi referência. bacana. E é uma disciplina muito gostosa. Ele, Criminologia é uma ele é disciplina muito muito forte em gostosa. criminologia, né? Ele leciona penal, processo penal, mas criminologia, o livro dele é best-seller no Brasil. É isso mesmo, Edinaldo. Ai, desculpa, gente, bati aqui sem querer. Na terça e na quinta noite a gente não conseguiu a sala com alcance muito grande. Infelizmente, ela estava ocupada pelo nosso grupo já. Então, chegou em 500 pessoas, vai fechar novamente, tá? É só nessa e na de terça passada. As outras 15 palestras não tem limite, podem entrar à vontade. Gabriela, você estuda no Niptan?
Gabriela Mareto. Sim, estuda, nono período manhã. Eu ainda não conheço, eu não dei aula pro nono. E a gente pode olhar isso depois, Gabriela, se tiver como, tá? Gabriela é do Espírito Santo. Ah, então, eu Mas nasci em estuda onde Vitória, está? né? Sim. Poxa, você é minha conterrânea, então, também nasci em Vitória. Você conhece como é que chama? A Praça dos Namorados? Nasci em Vitória. Mas sou mineiro de coração, moro aqui há muitos anos, saí de lá com 5 anos. Aí eu tenho muitos causos, viu, Silvio? Se eu for contar aqui, eu dou uma palestra só de causos. Tem, pô, a moqueca capixaba melhor de Minas Gerais, minha mãe aprendeu a fazer lá. E minha mãe que faz. Famosa, né? Famosa, opa, moqueca capixaba. Café com biscoito é uma delícia. Essa conversa vai deixar todo mundo com apetite. Mas isso é tranquilo, porque o Lucas já falou que vai pagar uma janta aqui para todo mundo que está participando assim que acabar a pandemia, né, professor? Ainda, Claro, ainda falou que claro. pode escolher o restaurante ainda. O professor Leandro vai me passar o cheque administrativo e eu vou pagar tranquilo, que é com muito carinho, Um prazer, né, Lucas? com o maior prazer. Foi boa, foi boa. Em Belo Horizonte ainda levo para tour turístico, levo para restaurante especial. Estou consultando aqui o livro do professor, né, Manual de Criminologia. Ele estava esgotado até pouco tempo. É, Thaís Ávila, você deve ser minha parente de longe, Thaís. Ávila. Eu tenho entre o Leandro e o Ramalho, eu tenho um Ávila. Pode ser. Já nos damos por satisfeito com o Osnir por conta do Lucas? Aí eu já não entendi. Osni é o... Eu também não entendi. Eu, inclusive, nem tenho vínculo com o Asnir. Você nem sabe onde que fica o Osni, né, Lucas? Não, eu sei, mas eu prefiro o ponto X sem fazer jabá. Eu, particularmente, não vou muito no Asnir. Eu não tenho muito Ah, agora eu contato. lembrei. O Osnir é ali em frente da faculdade, não é isso? Bar do Isso. Osnir, pô. É, entendi. É porque eu nunca fui, aí demorei a associar, entendeu? Ah, entendi agora, Antônio, entendi agora. Aí, professor Leandro, a mensagem é a seguinte: um patrocínio para não um restaurante, não um jantar, mas um Osnir. Aí, ó. É, eles estão querendo é tomar uma de Entendi a boa. cantada, entendi a cantada. Levei um tempo, mas É. entendi a cantada. Eu tinha entendido, é por isso que eu te falei. Quantas pessoas tem, Lucas? São, nesse momento, 162 participantes. Aí, Emerson, aqui em Belo Horizonte eu advogo para a Adega do Sul. Dá até para tentar fazer alguma coisa na Adega do Sul mesmo. Mas eu acho que não cabe todo mundo. Já somos muitos. Olha, eu já até escolhi o lugar para você pagar ali, Lucas. Como o meu cheque tá voador, acho que vai sobrar para você lá. Lucas vai pagar um jantar para os alunos em BH Vecchio Sonho, no Santo Agostinho. Pois é, na Adega do Sul talvez até role. Lá eu advogo para eles. Aí, ó. Ah, Mas tá fechada a pandemia não tá abrindo. Não vai ter jeito.
O bolão é bom, viu, Emerson? Nada como bolão depois de uma balada em BH. É a melhor comida da madrugada. Vocês estão tocando em temas muito Dessa vez está todo sensíveis, mundo com trazem fome. lembranças emocionais muito fortes. Bolão, oh meu Deus. Ô pandemia. Um roxidão. O pessoal tá amargurando a gente aqui. Pera aí. Aí. Pois é, Emerson. Eu lembro disso. Eu estudei no mesmo colégio que o pessoal do Sepultura. É, Ricardo, vai sair todo mundo da live de hoje, da nossa palestra, com fome hoje. Com certeza vai sair todo mundo com fome. Do Monte Calvário, Antônio, do Monte Calvário.
Transformar o agora é assumir sua vocação e transformá-la em uma profissão. É correr atrás do seu sonho e traçar a sua carreira. É mostrar o seu talento e conquistar o mundo. Seu futuro não pode esperar. E aí, bora transformar o agora? Então venha estudar onde você é o protagonista do aprendizado, com professores de referência. Inscreva-se para o 2º semestre com a nota do Enem ou faça o vestibular online sem sair de casa. Transformar o agora é assumir sua vocação e transformá-la em uma profissão. É correr atrás do seu sonho e traçar a sua carreira. É mostrar o seu talento e conquistar o mundo. Seu futuro não pode esperar. E aí, bora transformar o agora? Então venha estudar onde você é o protagonista do aprendizado, com professores de referência. Inscreva-se para o 2º semestre com a nota do Enem ou faça o vestibular online sem sair de casa. Transformar o agora é assumir sua vocação e transformá-la em uma profissão. É correr atrás do seu sonho e traçar a sua carreira. É mostrar o seu talento e conquistar o mundo. Seu futuro não pode esperar. E aí, bora transformar o agora? Então venha estudar onde você é o protagonista do aprendizado, com professores de referência. Inscreva-se para o 2º semestre com a nota do Enem ou faça o vestibular online sem sair de casa.
transformar o agora é assumir sua vocação e transformá-la em uma profissão. É correr atrás do seu sonho e traçar a sua carreira. É mostrar o seu talento e conquistar o mundo. Seu futuro não pode esperar. E aí, bora transformar o agora? Então venha estudar onde você é o protagonista do aprendizado, com professores de referência. Inscreva-se para o segundo semestre com a nota do Enem ou faça o vestibular online sem sair de casa. Boa noite, professor. Tudo bem? O senhor me ouve? Beleza, tô te ouvindo, tudo certinho. Ah, que ótimo, maravilha. Bom, então vamos começar. Eu gostaria primeiramente de cumprimentar todos aqui que estão conosco, né? Nós acabamos de começar e já estamos em quase 350 pessoas. Boa noite a vocês que nos ouvem de todo o Brasil, inclusive fora do Brasil. Temos pessoas da África, de Portugal. Fico muito feliz com toda essa audiência aqui. Gostaria de cumprimentar também o professor Lucas e o professor Matheus. E com muita honra e muito prazer, cumprimento o professor Cristiano Gonzaga, que eu já tive diversas aulas com ele no Supremo, um baita de um professor. É uma honra muito grande tê-lo aqui, professor. Eu vou começar lendo o seu currículo. Professor Cristiano Leonardo Gonzaga Gomes, promotor de justiça do MPMG com atuação criminal. Acho que ele caiu, né? Caiu? Bom, de qualquer forma, eu vou continuar a apresentação dele. Vamos ver se nesse meio tempo ele volta. Promotor de justiça do MPMG com atuação criminal, mestre em Direito Penal Econômico, professor e escritor de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia do curso jurídico Saraiva, à prova, Supremo Concursos e Fundação Escola Superior do MPMG. Autor de obras jurídicas pela editora Saraiva, com os livros Vadmecum, OAB Esquematizado e Manual de Criminologia, palestrante, ex-defensor público de Minas Gerais, best-seller com Manual de Criminologia da editora Saraiva. E o tema que o professor vai abordar é ecosofia, direito penal e criminologia, uma abordagem dos novos tempos. Pessoal, enquanto o professor retorna aqui, eu vou passar a palavra para o professor Lucas, que vai fazer uma introdução aqui sobre criminologia, e já já o professor retorna. Bom, boa noite ao pessoal. Queria cumprimentar o professor Cristiano Gonzaga também, mas assim que retornar a gente fala, né? Aí, ó, já chegou. Professor Cristiano, ouve, professor? Consegue nos ouvir? Tá caindo aí, né? Ué, acho que foi, mas enfim, não sei se foi a internet minha aqui, mas beleza, pode continuar aí. Tá, professor, eu estava dizendo que é uma honra muito grande tê-lo conosco, porque eu já fui seu aluno diversas vezes no Supremo TV, eu estudei por apostilas suas, e eu cheguei já até a ler o seu currículo que o senhor me passou para a gente, mas eu vou ler novamente na sua frente. Obrigado. Tá bom? Doutor Cristiano Leonardo Gonzaga Gomes, promotor de justiça do MPMG com atuação criminal, mestre em Direito Penal Econômico, professor e escritor de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia do curso jurídico Saraiva à prova, Supremo Concursos e Fundação Escola Superior do MPMG. Autor de obras jurídicas pela editora Saraiva, com os livros Vadmecum, OAB Esquematizado e Manual de Criminologia. Palestrante e ex-defensor público de Minas, best-seller com Manual de Criminologia da editora Saraiva, cujo tema será Ecosofia, Direito Penal e Criminologia, uma abordagem dos novos tempos. Com muito prazer, professor, eu passo a palavra com o senhor. Bom, primeiramente, pedir desculpas aí para os ouvintes, para as ouvintes,
que realmente estava dando um pouco de problema aqui na entrada, mas já conseguimos resolver. Agradecer ao professor Leandro pelo convite, pela lembrança do meu nome nesse evento, né, nesse fórum. E, enfim, me colocar à disposição para todos que estão ouvindo, assistindo, enfim, estudando, seja para concurso público, seja para atualização, faculdade, graduação, pós. Enfim, boa noite para todos, boa noite para todas. Sem maiores delongas, né, esse tema eu vou trabalhar com vocês em relação à ecosofia. Primeiramente, o que seria essa chamada ecosofia? A ecosofia é um termo que mistura dois conceitos, ou duas expressões que podem ser conceituadas, que é a ecologia e a filosofia. Então, ecosofia, nós temos a junção da ecologia com filosofia. Mas por que essa expressão, por que esse estudo hoje, por que você escolheu esse tema em tempos de coronavírus, de pandemia, enfim, qual seria o motivo dessa escolha? Pois bem, aqueles que já ouviram falar na chamada ecosofia, ecosofia foi um termo utilizado por Luigi Ferraioli, professor italiano vivo, professor de filosofia, professor, enfim, de direito penal, sociologia, é chamado pai do garantismo penal. O Ferraioli, numa palestra que eu vi dele recentemente, deve ter mais ou menos um mês atrás, palestra virtual que ele proferiu, ele usou essa expressão nesse momento e me chamou a atenção. Se a gente conhecer melhor, de aprofundar mais, nós vamos compreender muito mais esse nosso atual panorama que nós estamos vivendo, essa perspectiva que nós estamos vivendo hoje desse coronavírus. Olha só, a ecosofia, ela busca inserir o estudo do homem, da pessoa do homem, no centro do universo. Só que esse estudo do homem no centro do universo não é aquele estudo do homem enquanto centro do mundo, numa questão envolvendo o egocentrismo, o eu, não. A ideia de ecosofia é o homem inserido no centro, mas nesse meio ambiente em que nós vivemos. Nós estamos hoje vivendo uma pandemia muito em razão do homem. Por quê? Porque o homem ele passou a ser o centro de tudo, ele passou a preocupar-se apenas consigo e se esqueceu dos demais. Nós não estamos mais tendo uma solidariedade, nós não estamos mais preocupados com o outro, e isso chama muita atenção, porque hoje nós estamos sendo obrigados a preocupar com o outro, porque a gente não se preocupou um tempo atrás. Estamos usando máscaras, estamos usando álcool em gel, estamos evitando aglomerações. Esse tipo de cuidado que a gente está tendo hoje é porque nós não tivemos esse cuidado lá atrás, porque a gente colocou dentro do universo e simplesmente esquecemos todos os outros meio ambientes, o ambiente do animal, inclusive chegássemos a esse vírus. E aqui eu estou contextualizando para vocês entenderem essa ideia da ecosofia, porque hoje nós estamos vivendo esse problema muito porque lá atrás, quando esse vírus que nasceu lá na China, um vírus oriundo da China, na cidade. Nessa cidade, não se sabe se o vírus saiu de um laboratório por um acidente, não se sabe ainda se foi criado o vírus, e não se sabe ainda se nessa cidade uma pessoa estava comendo morcego, e aí o morcego é transmissor,
passou isso para a pessoa, que passou para outra e proliferou? Não se sabe, uma dessas 3 hipóteses. Eu não vou aqui arriscar nenhuma delas, mas o certo é que isso se deu por causa do mau uso que nós fazemos. E esse meio ambiente é muito importante, porque quanto mais nós distanciamos do meio ambiente, mais problemas nós vamos causar. Eu não falo no meio ambiente de ficar cuidando de animais, cuidar dos bichinhos, das flores, das plantas. Óbvio que isso aqui tem que cuidar. Eu, inclusive, sou promotor de justiça, trabalho nessa seara. Eu combato esses crimes. Mas não é isso. O meio ambiente é a preocupação com o outro ser humano, porque todo homem, toda mulher, é um ser humano e faz parte do meio ambiente. Essa preocupação com o outro é que a gente parou de ter. E, em razão disso, a preocupação em ganhar, preocupação com o capitalismo, preocupação lá na China, por exemplo, é o país comunista mais capitalista do mundo. A China é um país comunista, mas que é o mais capitalista. Essa preocupação com o capitalismo, essa preocupação de ganhar, essa preocupação de laboratórios, que inclusive lá tem grandes laboratórios nessa cidade, na China, que estão cada vez mais querendo ganhar dinheiro com vacinas, com, enfim, criação de vírus para combater outros já existentes, anticorpos, e assim vai. Essa busca desenfreada pelo lucro, essa busca desenfreada, destruindo o ambiente de um modo geral, foi que causou esse vírus. Ou até mesmo uma pessoa que está lá não tendo um relacionamento mais saudável com seres vivos, como, por exemplo, você comeu e contaminou. Ao que parece, pelo que eu tenho visto, não foi esse o transmissor. Essa questão do morcego, eles praticamente estão descartando, estão colocando isso mais na questão de um laboratório que, enfim, acondicionou mal o vírus e saiu ou até mesmo vazou. Mas isso aqui, o Ferraioli, inclusive, trata essa questão do vírus em si, essa questão da proliferação do vírus. Isso serve muito para a gente ver que hoje nós não temos outra escolha. Nós temos que viver o homem no centro do mundo, mas preocupado com o outro homem, com a outra pessoa, com a mulher, o homem. Estou falando homem de forma genérica. Mas a preocupação com o outro, ela é de suma importância, ela é muito relevante. E hoje em dia, eu aqui passo a todos vocês que estão ouvindo algumas ideias que eu tenho refletido bastante nessa questão da ecosofia, de preocupar com o outro. A ecosofia é isso, é a preocupação do homem com o meio ambiente, preocupação com o outro. Inclusive, no final, o que se prega é uma Constituição universal, uma Constituição universal que vai reger todas as relações entre os seres humanos no mundo, para eles viver de forma mais equânime, mais solidária, mais igualitária, obviamente, igualdade, de modo geral, formal, material. Isso daí é o que a gente busca. Mas algumas ideias que eu passo, que a gente tem visto, hoje nós estamos vivendo problemas como fome. Tem pessoas que estão hoje, num momento como esse, que está Belo Horizonte, Nova Lima, enfim, eu moro em Nova Lima, que é perto de Belo Horizonte, na Grande BH, aqui é frio, não está tão frio assim que eu estou dentro de casa, graças a Deus, mas tem pessoas passando fome hoje. Tem pessoas que a gente, quando eu vou para a minha promotoria de justiça, eu passo sempre ali no centro da cidade, eu vejo mendigos, miseráveis, pessoas que não têm o que comer, pessoas que não têm o que vestir, passando frio. Nesse momento é que a gente tem que preocupar-se mais com o outro. Muitos estão reclamando dessa quarentena de ficar em casa. Que tédio ficar em casa, não aguento mais beber. Engordei não sei quantos quilos. Piadas de Twitter, de internet. Estou com dobras na barriga. Eu estou engordando. Isso daí é algo que você tem que agradecer. Porque tem pessoas que não estão tendo o que comer nesse momento. Já não tinham antes. Hoje, então, no momento de pandemia, é que não vão ter mesmo. Pessoas que a gente vê nas ruas passando fome e que agora vão fazer o crime de furto, de roubo, de homicídio.
A criminalidade, daí fazendo o link com a criminalidade, nosso tema da ecosofia, a criminalidade vai aumentar muito. Nós vamos ver pessoas hoje matando por comida. Enquanto uns estão no tédio em casa bebendo vinho ou cerveja, quer que seja, outros vão estar na rua passando fome. E a sociedade vai se perguntar, nossa, por que a violência aumentou tanto? Por que a violência bateu na minha porta? Por que meu irmão foi assaltado agora com arma de fogo, tomaram o carro dele, o relógio? Por que um mendigo desse estava passando fome, com frio, não tem nem cobertor? Ele levantou lá e tomou minha bolsa, tomou meu celular. Por causa desse problema com o meio ambiente. Essa falta de solidariedade. A culpa é da sociedade? Óbvio que sim, também. Porque se nós preocupássemos mais com o outro lá atrás, nós não teríamos esse índice crescente de criminalidade. Professor, mas como assim? Olha, vou dar um exemplo. A cultura chinesa e a cultura japonesa, a cultura oriental de um modo geral, é uma cultura que eles têm uma preocupação com o outro. Essa ideia de ecosofia, de solidariedade, de colocar a pessoa no centro do mundo, mas no centro de preocupação, de humanização muito grande. Eu relatei já numa dessas lives, inclusive é um exemplo bom para a gente guardar isso. Eu estava lá em Harvard, Faculdade de Direito, lá em Boston. Eu estava lá no campus e me perdi, muito grande, me perdi e pedi informação para um japonês, oriental japonês. E aí o japonês estava lá me dando, mais ou menos me orientando, e ele foi e falou assim comigo, mas você está indo para esse lugar, você quer ir para lá? Eu falei, mas é fora aqui do campus. Tal. Ele falou, não tem problema não. O japonês estava indo para um lado, eu estava indo para o outro. Eu pedi informação para ele. Ele me pegou e me levou, saiu do trajeto dele, virou uns 20 minutos andando comigo, e foi e me levou até o lugar que eu queria. Eu fico imaginando no Brasil o Waze te leva para o esquisito. O Waze te leva para um lugar que você se bobear, você vai ser assaltado. Quanto mais pedir informação. As pessoas às vezes te pregam peça, te mandam para o lugar errado, te assaltam, te estupram. O cara me levou. E aí, nessa conversa, desses 20 minutos de caminhada até chegar onde eu queria, eu vi que ele estava com uma máscara. Isso tem bastante tempo, mais de 10 anos. E aí ele estava com uma máscara, dessas máscaras que a gente está usando hoje. Todo mundo hoje usa máscara, né? Enfim, a minha está até lá na sala, tive que sair hoje, mas eu olhei e falei assim, sua máscara está caindo. Ele pegou lá a máscara e tal. Aí eu perguntei para ele assim, você está usando essa máscara aí por algum motivo, assim, para você não pegar alguma doença, não ter relacionamento com uma pessoa, assim, não conversar de perto? Olha a resposta dele, ele falou, não, é porque eu estava gripado há um tempo atrás, e há uma semana, e pode ser que eu ainda esteja com o vírus, né, um vírus de gripe comum, e para eu não passar esse vírus, essa gripe, por uma outra pessoa, eu estou usando a máscara. Eu falei assim, olha a cabeça do brasileiro. A gente pensa muito que ele está usando a máscara para não pegar a doença. Que é o que muitos estão fazendo aqui no Brasil. Você pergunta para qualquer pessoa, que está usando a máscara? Eu quero pegar o Covid-19. Ele falou assim, porque eu não quero passar a doença para ninguém. O vírus que eu estou, nem sei que vírus que era, uma gripe comum. E eu falei assim, nossa, que preocupação com o outro. Nesses 20 minutos, eu tive 2 aprendizados. Primeiro, ele foi solidário em desviar do caminho dele, nem sei o que ele estava fazendo, estava estudando lá também. E aí ele pegou, me levou até onde eu queria. E no meio do caminho eu vi a máscara. E ele me falou que estava usando a máscara para não contaminar terceiros com vírus que ele eventualmente... Ele estava assintomático, que ele eventualmente poderia passar para outros. Então, isso aí é solidariedade, isso daí é ecosofia, isso daí é preocupação com o outro. Por que o Japão, por que a China, por que a Coreia do Sul, por que todos esses países do Oriente
já estão vivendo uma vida normal e zeraram a contaminação. Porque eles têm solidariedade imanente à sua sociedade. Por que que no Brasil demora mais a curva, a quarentena, a abrir, flexibilização? Por quê? Igual na Itália, as pessoas estão achando, pelo menos estavam até um tempo atrás, eu acho que tem que flexibilizar uma hora também, obviamente, senão a gente vai ver uma recessão econômica monstruosa, mas no início, há 3 meses atrás, mais ou menos, em março, já está no mês 6, em março, quando começou, as pessoas estavam achando que era férias. Todo mundo nas praias do Rio de Janeiro, lotando praia. Eu sou do Rio de Janeiro, as pessoas estão lá lotando a praia no Rio. As pessoas estavam indo para casa uns dos outros na Itália, fazendo macarronada, lá, típico prato italiano, todo mundo juntando com a avó, com o vô, macarronada e pizza. E aqui no Brasil, mesma coisa, é reunião na casa de fulano, é reunião na casa de ciclano, todo mundo junto. Aí vai ver, pum, explosão. Explosão. Morrendo os velhinhos tudo. Grupo de risco. Por quê? Porque o jovem foi até a casa do pai, mas antes ele encontrou com o outro jovem. E aí contaminou geral. Olha a falta de solidariedade. Olha a falta na ecosofia. Olha como é que o brasileiro, a gente tem que ter mais consciência. E aí depois eu vou falar assim, o mendigo me assaltou. A pessoa que está passando fome me roubou. Porque você não foi solidário lá atrás. Porque esse vírus contaminou muita gente, obviamente a violência chega à sua porta. A criminologia explica isso. Eu tenho um livro, o professor Leandro falou aí, meu livro, graças a Deus foi o mais vendido ano passado, ano retrasado, pela Saraiva, na Amazon, lá no Top 10 de Direito. Espero que esse ano, vou mostrar o final, a segunda edição saiu agora, tem uma semana, espero que continue isso agora em 2020. Mas a criminologia explica isso. A criminologia explica que a gente tem que preocupar mais com o outro. E aí esse índice de criminalidade, eu tenho acompanhado enquanto promotor de justiça, que a violência, imaginem só, a violência doméstica aumentou muito. Tem uma subnotificação muito grande da Polícia Militar e da Polícia Civil, inclusive eles não estão notificando tudo, mas nós que convivemos com pessoas que estão sendo aí vítimas de violência doméstica, a que ponto chegamos? O homem e a mulher quase não ficavam em casa porque trabalhavam muito, agora eles estão sendo obrigados a ficar em casa. Está tendo violência doméstica, o cara está batendo na mulher. O cara está fazendo um crime contra a mulher, ameaça, lesão corporal, o que quer que seja, mas é violência. Em vez de usar esse momento para paz, para solidariedade, fazer o dever de casa junto com a esposa do filho, da filha, desenvolver novas habilidades, vai ler livro, vai ver filme, trabalha em home office. As pessoas estão ficando em casa, bebendo, discutindo, acabando, brigando. Não pode beber, não? Claro que pode. Agora, tem que ter um certo limite, porque o problema está claramente nessa convivência insustentável. Nós não sabemos viver em sociedade. Tem um livro do Freud muito bom, que, na verdade, é um artigo dele, que posso chamar de livro, 90 páginas mais ou menos, que é o mal-estar na civilização. Nós estamos vivendo um mal-estar na civilização. Nós não estamos sabendo viver em sociedade. Eu citei aqui o caso lá desse cidadão japonês, para vocês verem, eles sabem viver em sociedade. Eles sabem conviver. Como é que um país com tanta gente igual a China consegue viver daquela forma? Tudo organizado, tudo certo, tal, apesar de ser uma loucura de gente. Como é que o Japão, minúsculo, consegue ressurgir depois das bombas? Como que países que estavam na beira da falência conseguiram ressurgir? Sociedade. Infelizmente, a gente tem que, isso é uma provocação que eu faço, claro, nós temos que parar enquanto sociedade e refletir. Queremos um aumento da violência? Porque a violência está aumentando. As pessoas estão mais intolerantes. As pessoas estão mais intolerantes, fazendo crimes. Olha o caso que aconteceu agora em tempos de coronavírus.
em Minneapolis, lá nos Estados Unidos. Um policial branco que mata um negro de forma covarde. Ora, em tempos de coronavírus, em tempos de recessão econômica, em tempos de nervos à flor da pele, em tempos de intransigência, a gente está vendo isso. Isso tudo é porque nós não estamos preparados enquanto sociedade, seja nos Estados Unidos, seja aqui. Não em razão do sistema político, porque lá é direita e aqui é direita, os dois governantes são de extrema direita, tanto o Trump quanto o Bolsonaro, não é por causa disso que eu estou falando, porque eu nem sei se o policial ali era de esquerda ou de direita, mas a sociedade em si está intransigente. A sociedade não está sabendo conviver com esse vírus. As pessoas não estão sabendo ficar isoladas, as pessoas não estão sabendo conviver com as outras. E o crime está aumentando. Quem vai sofrer? Eu vou sofrer, o professor Leandro vai sofrer, todo mundo vai sofrer com a violência. Porque as pessoas vão começar a ficar intolerantes, vão começar a ficar intransigentes, vão começar a matar, vão começar a roubar, seja porque está passando fome, no caso aí do coronavírus, ou seja porque vão levantar uma bandeira contra o racismo. E vão começar a depredar patrimônio privado, como, por exemplo, as lojas lá, loja da Mercedes, não sei se vocês viram, queimaram carros da Mercedes, furtaram tênis Nike, da loja da Nike, restaurantes, supermercados, como isso daí como uma forma de combater o racismo. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. O que o furto de um tênis da Nike ou de uma loja da Mercedes tem a ver com o racismo? Muitos vão falar, é porque a violência deve ser utilizada, porque a violência do policial com o negro foi tão grande que só outra violência. Isso daí não é o ensinamento que eu prego. Eu sou muito mais ligado nas palavras do maior filósofo, orientador, coaching, master plus do mundo que a gente já teve, que é Jesus Cristo. Palavra de Jesus Cristo para a Bíblia. Sempre pregando a ideia, a estratégia, a conversa, a ideia. Gandhi, Dalai Lama. A gente tem vários que souberam com a palavra, com a paz. John Lennon. John Lennon começou a revolução da cama dele, com a Yoko Ono. Inclusive, tem letra de música dele que ele fala isso. Eu comecei a revolução de uma cama, na minha cama. E conseguiu aqui corroborar suas ideias que foram auxiliadas e foram multiplicadas até hoje nós temos. A música Imagine dele. Então, eu não prego a violência. Eu já acho que a minha função enquanto promotor de justiça é extremamente violenta e tem que ser com a caneta na mão. A gente pede prisão, a gente pede bloqueio de bens, a gente pede que a pessoa seja presa preventivamente. Já é uma violência estatal muito grande. Para que eu vou pregar qualquer outro tipo de violência física, moral, patrimonial? Não precisa. E essas pessoas estão fazendo isso porque tempo de intransigência, tempo de não solidariedade. A ecosofia, ela mostra tudo isso, essa filosofia do meio ambiente, essa filosofia ligada à ideia da ecologia enquanto sistema. E hoje eu me deparo com essas questões lastimáveis de racismo, lastimáveis de pessoas fazendo verdadeiras aberrações em 2020. Um policial que, de forma truculenta, ele vai e humilha, martiriza o negro. Porque é muito maior a violência policial contra o negro do que contra o branco. Obviamente que tem branco que faz coisas iguais ou piores, obviamente, mas ali era o negro. E o negro que foi subjugado. O cara estava falando lá, I can't breathe, eu não posso respirar, não consigo respirar, não consigo. E o cara está lá no joelho, no pescoço. Olha, isso aí mostra a intransigência, mostra a truculência, mostra abuso de autoridade. Aquilo ali mostra claramente, ainda bem que foi modificado isso, um homicídio doloso. Aquele ali é um homicídio doloso. Aquele policial não fez homicídio culposo. Ah, o policial ali atuou com imprudência e negligência. Óbvio que não. Aquilo ali foi
homicídio qualificado e doloso, 1, qualificado por motivo fútil, bobo, desproporcional, 2, recurso que dificultou a defesa do ofendido. Um cara algemado com as mãos para trás de bruços e o joelho no pescoço dele. Isso é uma coisa covarde. Tirando a questão do racismo, isso é uma coisa covarde contra qualquer cidadão. Essa é a intransigência. Nós não estamos sabendo viver em solidariedade. O racismo não acabou. E a falta de solidariedade gera racismo, gera homofobia, comportamentos homofóbicos contra homossexuais, contra pessoas que pensam diferente. Esse tipo de pensamento intransigente, esse tipo de pensamento é que gera isso. E, obviamente, a gente tem que saber separar o joio do trigo. As pessoas que vão saquear lojas, melhor dizendo, saquear lojas, depredar patrimônio público, patrimônio privado, igual a gente viu lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, parece que lá no sul, em Curitiba, começaram a querer saquear um supermercado ou um shopping. Essas aí são bandidas também. Bandidas. Ah, mas então, que causa o quê? É aquilo que eu falei no início, não tem esse negócio de causa. A causa legítima é você manifestar por meio de livros, educação, palestra, igual eu estou fazendo aqui. Estamos aí com 500 pessoas, mais ou menos, assistindo essa live. Ora, é uma forma que eu tenho de dar a minha opinião, formar a opinião também. Eu não vou aqui pregar, vamos, porque os negros foram violentados, então a gente tem que fazer da violência também contra os brancos. Isso não é certo. Isso aí tem enquadramento legal. Isso é crime. Seja um crime patrimonial, seja um crime de homicídio, morreram. Inclusive, morreu um policial negro. Um policial negro aposentado morreu numa dessas manifestações. Tomou um tiro. E aí? Se a causa é proteger os negros, por que aquele negro foi morto? Se a causa é proteger o negro e se a violência é que vai ser o meu fundamento para combater uma violência histórica praticada contra os negros, por que uma senhora aparece aí num vídeo no Twitter que eu vi, chorando porque pessoas entraram na loja dela que ela tinha 40 anos, que ela vendia pizza, ou vendia tacos, vendia alguma coisa lá, e destruíram a loja dela. Uma senhora negra chorando, falando, eu perdi tudo. E eu não tenho nada a ver com a história, eu sou negra. Eu não tenho nada a ver com um policial que foi e matou um cara. O que essa senhora tem a ver? Perdeu uma loja que ela vendia lá, seus objetos, seus bens, seus produtos, há 40 anos. E agora está sem nada. Por isso que eu falo, as pessoas estão cegas. E esse tipo de violência vai gerar cadeia, vai gerar prisão. Aqui no Brasil, fez alguma coisa? Cadeia, não tem jeito. Depredou patrimônio público, eu estou lutando por uma causa. Não é assim que luta por uma causa. Essa geração nossa também é uma geração que eu fico vendo que está cheia de ideias e pouca atitude. Cheia de ideias e pouca atitude. A gente tem que começar a colocar em prática isso. Eu vim de uma família pobre, eu vim de uma família que, inclusive, eu mantenho, ajudo o meu pai, minha mãe, minha família toda. Eu praticamente mantenho tudo deles, com muita aula. Por isso que, além de promotor de justiça, eu dou aula, de professor, dou palestra, faço tudo. E vim de muitos sufocos. Vim lá do Rio de Janeiro. E depois fui morando em vários lugares, enfim, até morar aqui. Fiz concurso, fiz mestrado. E vou correndo atrás. Até hoje corro atrás. E eu fico vendo como é que eu venci. Foi com ideias que eu tive? Foi com ideias. Que eu coloquei em livro, coloquei em palestra, coloquei em aula, mas eu tive atitude. Eu não fiquei chorando, falando assim, meu Deus, está difícil demais, o mundo é cruel, eu sou mais uma vítima do mundo. Você acha que o mundo vai pegar você pela mão e falar assim, vem cá, meu filho, está difícil, né? Pois é, vem cá que eu vou te dar um cargo público. Qual o cargo que você quer? Você quer ser promotor de justiça? Assina aqui. Você quer ser juiz de direito? Você quer ser advogado de sucesso? Advogado. Advogado hoje, ao meu ver, é uma profissão tão bonita, tão legítima, que eu fico vendo. Se ele ficar sentado no escritório, o cliente não cai no colo dele, não. Se ele ficar ali parado, eu ficar lá, vai cair aqui algum cliente da Lava Jato no meu colo. Não vai cair.
ele vai ter que correr atrás. Ele vai ter que conseguir o habeas corpus. Ele vai ter que conseguir convencer o juiz, convencer o promotor. Inclusive, vai ter que receber. O advogado, para mim, hoje, é uma das profissões que a gente tem mais respeito, porque é difícil ser advogado hoje. Ele tem que correr atrás, ele tem que conseguir convencer promotor, juiz, oficial de justiça, delegado de polícia, o cliente. Convencer o cliente a pagar ele. Se dividir, então, às vezes, 10 vezes, o cliente paga. Doutor, já ganhei, já estou solto, vou pagar o resto. Não. Dificílimo. As coisas não caem no nosso colo. As coisas são difíceis. E muito. Eu comecei a apanhar da vida cedo. Vou fazer 40 anos agora, sábado. Então, inclusive, já estou falando aqui a minha idade, né? Faço 40 anos agora, 6/6, imagina. Um ano gênio, é um ano gênio, né? Esse é um ano gênio, 2020. E, além disso, no ano gênio, eu faço aniversário 6/6, outro mês e dia gênio. 40, meu Deus, né? Que ano sabático, converteu tudo e veio coronavírus, a cerveja contaminada, deu tanto de coisa aí, né? A cerveja, coronavírus, tem mais coisa aí no meio também que veio, até estou esquecendo. É muita coisa para esse ano e a gente está no mês 6. Estão falando que a gente está no nível 6 do jogo, né? Vamos ver se a gente chega no nível 12, que é a última fase de dezembro, esperando chegar vivos, com saúde e enfrentar tudo isso. Por isso que eu falo, a gente tem que ser mais solidário, a gente tem que correr mais atrás, a gente tem que ter mais atitude, a gente tem que ter mais preocupação com o outro. Pare de preocupar com você. Faça igual esse japonês, que se preocupou comigo e que me levou até onde eu queria, no meu destino, porque eu não estava sabendo chegar, e que me falou que a máscara que ele estava usando era para ele não passar a doença para os outros. Eu fico pensando, eu tenho muita fé, acredito muito em Deus, e tenho ensinamento de Jesus Cristo, o resto, tudo para mim, é isso, é Ele, o Alfa, o Ômega, tudo. E eu fico vendo, às vezes, será que esse japonês não foi um anjo que apareceu? Porque toca a gente de tal forma, 10 anos atrás, nem imaginava em pandemia, eu nem tinha escrito meu livro ainda, já escrevi vários livros, mas esse, em especial, de criminologia, é o que está mais em voga. Mas, enfim, eu fico vendo, será que não foi Deus que mandou esse japonês lá para mim? E que falou assim, toca isso, toca outras pessoas, passa isso para frente. Porque ali foi uma hora de solidariedade. E depois disso, a gente começa a ver que a nossa vida vai mudando, mudando, mudando. Eu começo a olhar muito para o outro. Eu passo, vejo um mendigo lá, passando frio, alguma coisa qualquer, eu ajudo campanhas, eu faço campanhas, eu recolho cobertor, recolho cesta básica, eu divulgo pessoas, enfim, que estão ajudando. No Ministério Público, a gente tenta ao máximo ajudar. Eu penso muito no outro, que é aquele que não tem nada. Igual aquele negro George Floyd, que morreu ali. Tudo bem, era um negro, horrível isso. Mas é uma pessoa, antes de mais nada, é um ser humano. Podia ser um índio, podia ser um negro, podia ser um branco, podia ser um amarelo. Se a gente parar com esse tipo de violência, seja depredando Mercedes, lojas, estabelecimentos comerciais, seja fazendo atos de racismo ou de assassinato, igual aquele policial fez, já viveria uma sociedade muito melhor. Isso tudo com pequenos movimentos. Isso tudo com poucos gestos diários. Muitos falam, como é que eu posso fazer a minha parte na sociedade? Igual o japonês fez. Pequena coisa que ele fez ali, ele falou comigo, que sou um formador de opinião, tem milhares de seguidores, estou falando isso para vocês, já falei em outras ocasiões, e estou tocando o coração de cada um de vocês, tocando a mente e o coração de cada um de vocês. É uma forma que esse japonês fez. Uma pessoa única, e ali, nem sei se está vivo hoje, nem sei como é que ele está, uma pessoa ali única. Como é que você pode mudar? Dando bons exemplos. Como é que você pode mudar? Sendo uma pessoa mais solidária. Como é que você pode mudar? Ora, estou doente, gripe suína, qualquer coisa, usa máscara para não passar para os outros. Lava as mãos. Estou doente, vou evitar contato com pessoas. Tem uma pessoa que está tentando atravessar a rua, ajuda. Essa pessoa, às vezes, você está ajudando a atravessar a rua, pode ser um presidente de uma empresa. Já um senhor aposentado, pode ser um combatente, pode ser um desembargador aposentado, pode ser uma pessoa qualquer, que vai ter isso como exemplo e vai contar para outros. E o bom exemplo arrasta multidões. O bom exemplo arrasta multidões. Quando a gente vai ver, a gente está vivendo igual uma cultura nipônica.
uma cultura japonesa, em que todo mundo está lá com máscara. Já viram que os japoneses, pelo menos passa isso nos filmes, eu nunca fui no Japão, mas tiram os sapatos para entrar na casa dos outros? Porque o sapato é onde você mais tem bactérias, nos pés, vírus, tudo. Pois é, eles tiram os sapatos e deixam lá de fora da casa. Agora, em tempos de coronavírus, o que nós estamos fazendo? Tirando o sapato para entrar em casa. Que bom, né? Agora estamos aprendendo a viver melhor, preocupar com o outro. Às vezes você chega na casa de uma pessoa qualquer que você nunca foi, você entra lá, toda suja, sapato sujo, calça jeans e tal. Ora, está levando doença. E se ali naquele quarto mora uma pessoa que está doente? O pai daquela pessoa está com uma insuficiência respiratória. Se aquela pessoa mora numa casa junto com um filho que tem bronquite, asmático, e aí aquela pessoa tem uma complicação, quando você vai ver, morreu, porque complicou, de uma hora para outra pegou pneumonia e tal, morreu. Vai falar, ai meu Deus do céu, por que aconteceu isso? Foi aquela pessoa que entrou na casa, não tirou o sapato, não tirou a roupa, passou a doença, entrou dentro dele e morreu. Depois a gente vai achar que isso daí foi acidente. Ou seja, a falta de solidariedade. E aí aquela pessoa morreu, aí o pai, a mãe vai ficar revoltado, cria uma pessoa revoltada, as pessoas em volta dela criam a revolta e acabam cometendo crimes. Violência doméstica, feminicídio, revolta, furto, roubo, outros delitos quaisquer. Isso tudo por falta de quê? Da ecosofia. Por falta de quê? Da solidariedade. Por falta da preocupação com o outro. Isso é muito importante, porque pode parecer um pouco piegas isso, bobo. Se não fosse esse momento de pandemia, eu concordo que essa minha fala, essa minha palestra aqui, seria uma coisa que alguns pegariam e falar interessante, tá? Mas no Brasil não acontece essas coisas, não. Ah, legal, o cara falou as coisas bacanas lá, tá? Mas isso é lá no Japão. Ah, legal. E agora? O vírus chegou aqui no Brasil. Chegou na Itália, Estados Unidos, Europa toda, África, comunidades, vulgarmente, né, chamadas de favelas. Chegou o vírus em todos os lugares. Agora nós temos que mudar a nossa forma de pensar. E, obviamente, estamos falando de pessoas que têm uma condição de poder evitar e fazer uma solidariedade. Agora, tem pessoas que, infelizmente, moram em comunidade, infelizmente, moram nas ruas, igual esses mendigos, e que não vão conseguir fazer nada, a não ser ajudadas. Elas devem ser ajudadas. São pessoas que vão precisar de você, do outro. E essa ajuda, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém perceba, aquela pessoa está vendo, isso faz bem para você e gera uma energia boa em volta. É tudo meio que, não sei se você já perceberam, né? Tudo conspira a favor, essa expressão? Pois é, tudo conspira a favor. A gente tem que começar a ter noção de uma sociedade mais equilibrada, mais solidária. A criminologia mostra isso. E a criminologia, ela estuda durante vários anos, várias décadas, as escolas da criminologia, e cada escola teve a sua contribuição. E a última escola, que é a criminologia crítica, ela trabalha exatamente esse conflito que nós temos na sociedade, essa intransigência. E o Alessandro Barata, que é considerado o pai da criminologia crítica, ele fala: nós estamos vivendo uma sociedade que busca sempre estar em conflito. É o branco policial contra o negro. É o rico e o pobre. E esse tipo de conflito causa na sociedade crime, violência. Essa violência desenfreada que a gente está vendo nos Estados Unidos, aqui e em outros lugares, por causa do racismo, é por causa do racismo. E que também não se justifica. A violência em si não justifica. A quebra de patrimônio, a morte do policial negro, essa mulher que foi a loja dela totalmente saqueada e quebrada e ela era negra, não justifica. Como também não justifica aquela violência que o policial fez e que vai ser condenado. E essa violência também vai ser utilizada no presídio. Olha como é que violência gera violência. E aí, aquela pessoa que foi, enforcou e matou, homicídio qualificado, vai ser julgado, júri, esse já está condenado, vai pegar 40 anos fácil lá nos Estados Unidos.
vai cumprir a pena onde? No presídio. E que vai ter o que lá dentro? Negros, obviamente negros também. E vocês acham que ele vai conseguir cumprir essa pena? Difícil. Difícil cumprir essa pena. Imagina um policial truculento desse para um presídio desse. Vai ter que ficar em aula separada. Vai ter que ficar em presídio de policiais. Se é que tem, mas também tem policial mesmo. E o racismo é muito forte. Vai sofrer violência dentro da violência que ele fez. E essas pessoas que depredaram o patrimônio privado, que estão presos, eu vi lá, eu estava até, antes de começar a preparar essa palestra, eu estava lendo um pouco sobre esses episódios, 700 pessoas foram presas naquelas manifestações nos Estados Unidos. 700 presas. São negros, são brancos, tudo. Estão sendo presas. Imagina, essa pessoa está sendo presa porque estava, aspas, manifestando, quebrando patrimônio alheio. Aí policiais brancos vão pegar essas pessoas negras e vão conduzir para o presídio ou para uma cadeia pública lá no local onde foram presas. Vocês acham que não vai ter violência? Ah, você estava então criticando o racismo que o policial branco fez contra George Floyd. Você vai sofrer aqui com a gente agora. Nós, policiais brancos, vamos fazer mais violência ainda contra vocês. Porque lá tem racismo pesado. O Brasil também tem, mas lá é muito pesado. Lá nós tivemos, inclusive, organizações voltadas para combater negros, uma coisa maluca, que era Ku Klux Klan. Óbvio que eles ainda têm isso. E aí a violência do patrimônio público e privado vai gerar a violência da prisão, que vai gerar a violência do branco, que vai gerar a violência contra o negro que foi preso. Não tem jeito, a violência gera violência. Por isso que eu falo, o monopólio da força tem que ser do Estado. E por pessoas equilibradas, que estão aí, obviamente, trabalhando com a força, promotores, juízes, enfim, pessoas do Poder Judiciário, Ministério Público, polícia. Porque é o monopólio da força. Alguém tem que ter o monopólio da força, da arma, da algema, da prisão. E, por isso que eu falo, para entrar no concurso público, aqui estão estudando para concurso público, tem que ter equilíbrio. Porque senão faz o que esse policial fez e gera uma violência, multiplica a violência. Porque aquela pessoa que usa violência de forma indevida vai acabar multiplicando a violência, igual a gente está vendo. Não justifica, mas é entendida e compreendida aquela violência alheia, aquela insatisfação, aquela gana, aquela vontade de quebrar tudo porque ele é negro, teve um negro assassinado. Então ele quer ir lá e aproveita a insatisfação dele com o coronavírus, com a recessão econômica, acaba fazendo saques e quebrando. Não justifica, mas você consegue entender? Tudo isso é a ideia de colocar você no centro do universo. O que nós temos que parar é com isso. A ecosofia, essa forma de pensar filosófica, de sofia, conhecimento, filosofia, o amante do conhecimento, filosofia mais ecologia, no nosso espaço. Nós temos que fazer um bom uso do nosso espaço no meio ambiente, ecologicamente falando. Eu trato isso no meu manual, a ideia de espaço, da Escola de Chicago, Teoria das Cidades, a ecologia criminal, e mostro que muito do crime surge no espaço, no interacionismo, no chamado etiquetamento, no labeling approach. São questões que a gente começa a entender e compreender o surgimento do crime. E eu vejo que é nesse pequeno espaço que a gente atua que nós vamos conseguir frear o desenvolvimento da criminalidade, que, olha, está crescendo em progressão geométrica. A violência, infelizmente, não tem uma notícia boa para vocês aí, quase que nesse final de flexibilização ou isolamento. A violência cresceu muito nesse período, doméstica, inclusive, já falei, furtos e roubos, pessoas estão passando fome, e nós vamos ver uma recessão econômica vindo. Pessoas vão passar fome mais do que já estão passando. Pessoas vão perder emprego. Vocês estão vendo aí, até na Rede Globo, eles estão demitindo. Uma potência, foi durante muito tempo a potência, e aí estão demitindo apresentador, pessoas, tal. Ué, demitindo por quê? Por que está demitindo? Porque não tem dinheiro. Está faltando.
As pessoas estão demitindo as suas empresas. Tem o seguro-desemprego, tem o auxílio emergencial. Só que isso daí uma hora acaba. E quando acabar, o que a pessoa vai fazer? Vai ficar parada em casa? Vai ter que ter o quê? Atitude. É o que eu falei, atitude. Ou a atitude dela é se reinventar e ir pelo caminho da honestidade e tentar, quebrando muita cara, conseguir algo, que é o que se espera. Ou ela vai para o caminho mais fácil, que é da violência, do saque, do furto, do roubo. E, obviamente, muitos vão escolher o caminho mais fácil, não porque é o mais fácil, mas por uma questão de necessidade. Estão passando fome. Mas se a gente começar a visualizar tudo isso e compreendermos que a solidariedade, a nossa posição no centro, enquanto pessoa, ser humano, solidário, se eu puder fazer algo pelo outro, eu vou então começar a melhorar na minha casa, no meu trabalho, na rua, igual o japonês lá me ajudou, dando orientação, se preservando o outro. Eu vou começar aqui a ter uma sociedade que vai pulsando, que vai melhorando, que quando eu for ver, uma sociedade melhor. Para não ser pessimista, eu tenho certeza e fé que nós vamos atravessar isso, pelo menos filosoficamente falando. Todo mundo sabe que se a gente tiver tudo isso em mente, nós vamos sair melhor dessa. Vamos atravessar esse mar de lama e vamos chegar até o outro lado. Machucados, manchados, vamos. Mas isso uma hora seca, sai, a cicatriz fica. A gente vai conseguir ver que atravessamos a pandemia, atravessamos uma sociedade totalmente instável, uma sociedade que está no mal-estar da civilização de Freud, está totalmente desestruturada, mas que a gente está começando a entender que está desestruturada. Nós estamos entendendo que a sociedade está fragilizada. E o entender já é o suficiente. É igual quando a pessoa vai no AA, Alcoólatras Anônimos. Primeira coisa que eles falam aí, reconheça que você é um bebum. Sou um bebum. Ótimo. Agora a gente pode começar. Reconheça que a sociedade está fragilizada. Estamos fragilizados. Vamos melhorar a sociedade? Vamos. Juntos, obviamente. É o que o Kennedy falava nos seus discursos, que nunca pergunte o que o Estado pode fazer por você. O que o Estado pode fazer por você. Mas sim, o que você pode fazer pelo Estado? Olha, nós vivemos em sociedade, temos que tentar ver o que eu posso fazer pelo Estado também, pelo outro. Vou ficar esperando o Estado me pagar R$600 auxílio emergencial a vida inteira? Vou ficar esperando o Estado melhorar minha condição de vida? Não tem jeito, eu tenho que também fazer alguma coisa, atitude. Eu tenho que melhorar, tenho que ir para frente. Então, a gente fica vendo essas questões e eu fico pensando, será que eu vou chegar melhor do outro lado? Será que eu vou conseguir ultrapassar essa crise? Eu penso que sim, eu quero que sim, eu espero que sim. Mas só eu não basta. Eu vou fazer minha parte aqui, no Ministério Público, nas minhas aulas, livros, palestras, assim por diante. Mas só eu não. Temos que ser em conjunto. Uma rede de apoio é sempre muito mais forte. A rede de apoio é muito mais forte para transformarmos a sociedade. E aí, a gente vai caminhando para o final e eu vejo que, enquanto sociedade, pelo menos, nós já estamos constatando os problemas. Quais são os problemas? Nós estamos constatando eles. Nós estamos vendo que é uma sociedade fragilizada, que a gente tem que aprender muito com palavras de amor, solidariedade, de fé, de culturas melhores. Por que o Japão não pode ser uma cultura que eu vou pegar as coisas boas e copiar? Por que a Suécia, a Suíça, por que os Estados Unidos em alguns pontos, por que na Europa? Por que não pegar os pontos que são favoráveis e transformarmos isso numa coisa única? A ecosofia prega isso. A ecosofia prega uma constituição, inclusive, universal.
por que não pegar o bom de cada um dos povos e falar qual é o ser humano perfeito? Como se eu pudesse fazer um avatar, como se eu pudesse fazer uma pessoa que condensasse tudo de bom de cada uma das nações. Obviamente que isso é uma utopia, mas a utopia isso é a busca, tem que buscar. Essa busca, ela pode gerar uma pessoa melhor. Eu vou pegar esse exemplo do Japão, esse exemplo do outro país, esse exemplo do outro ali, e vou tentar viver bem. Porque as pessoas hoje, elas têm também aqui no Brasil, eu falo isso para os brasileiros, falaram que tem pessoas de outros países assistindo também, enfim, mas principalmente brasileiro, e aí também, claro, saúdo aí as pessoas de outras nações, de outros países, mas o brasileiro, ele tem uma visão de síndrome de vira-lata. Acha que nunca vai acontecer com ele, acha que nunca vai ser bom, acha que nunca vai poder ter uma sociedade melhor, e aí a gente vai sempre nesse mesmo caminho. Igual eles falavam lá atrás, o Brasil ainda vai crescer, o Brasil vai ser o país do futuro e tal. E a gente está sempre assim. Mas vamos conscientizar, vamos fazer o que eu posso melhorar aqui para que a gente desenvolva uma ideia, desenvolva um certo tipo de pensamento para colocar em prática e melhorar. Então a gente tem que parar. Vamos pegar as coisas boas dos países. Olha a internet. Eu estou aqui conversando com vocês. Quando eu fechar aqui, eu posso entrar no Japão e ver sobre o Japão, China, Estados Unidos. Morreram quantos lá no coronavírus? 100 mil? Quantos morreram lá na Itália? Eu consigo, numa velocidade imensa, visualizar coisas de outro país. Por que não pegar as coisas boas? Eu estou lendo aí agora os irmãos Karamazov, clássico russo, do Dostoiévski, vários enfim, pensamentos dos irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que é uma cultura russa e que antes era possível por meio do livro. Hoje eu gosto de livro, estou com livro, mas hoje eu poderia ler qualquer livro do mundo, de qualquer cultura, no e-book, no livro digital. Então, por que não buscar esse conhecimento? E é o que eu falo, a base de tudo está na educação. A base de tudo está no conhecimento. Conhecimento é poder. Hoje, quem detém o conhecimento detém o poder. Essa é a ideia. Hoje não é quem tem dinheiro, quem é político, etc. Quem tem conhecimento. E, obviamente, quem tem conhecimento é político. Quem tem conhecimento é poderoso no âmbito econômico. Quem tem conhecimento, igual o Steve Jobs, teve o conhecimento tecnológico e produziu o iPhone. Ele deteve o poder. E detém até hoje, apesar de morto. Então, a ideia do conhecimento e da educação é muito importante. Conhecimento, educação, buscar exemplos, é isso que a gente tem que fazer. Então, pessoal, para não delongar muito e, inclusive, fechando para vocês aí com uma frase de Rumi, que eu acho bem interessante. Rumi falava, antes eu era inteligente e queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, estou mudando a mim mesmo. Então, obrigado, pessoal. Muito bom, professor. Gostaria de parabenizá-lo pela palestra, uma palestra que trouxe uma reflexão para todos nós, tenho certeza disso. É só se olhar o chat aí do lado, realmente as pessoas conseguiram absorver a mensagem e fazer uma coisa de introspecção, de reflexão, e isso é muito importante. Eu gostaria de fazer duas perguntas para o senhor, simples e rápidas. A primeira no sentido da criminologia. O senhor disse que a violência aumentou muito, e realmente aumentou, e no meu entendimento, eu acompanho o pensamento, o senhor vai aumentar muito mais ainda, porque a recessão não chegou. Eu acho que vai piorar muito mais. Mas a minha pergunta é a seguinte, esses dados que nós temos são as cifras douradas, e as cifras negras, eu creio que são 80% maior do que isso aí. O senhor concorda com isso? Com certeza, Leandro. Inclusive, agora, mais do que nunca, né, a gente está vivendo, inclusive, uma subnotificação. Perfeito. Nas situações de coronavírus e também de crimes. As cifras negras agora vão explodir, porque já não era comum o policial investigar tudo, por ausência de recurso humano, etc. Agora, então, com esse aumento em progressão geométrica da violência, aí que a cifra negra vai aumentar mais ainda.
Para aqueles que não sabem, cifra negra são os crimes não descobertos, os crimes que não entram nas estatísticas oficiais, que a polícia não conhece, cifra negra. Cifra dourada, os crimes conhecidos, os crimes notificados, os crimes investigados. Obviamente, sempre foram cifras negras bem superiores às cifras douradas, muito maiores. E agora, mais ainda, com certeza. Perfeito. E uma segunda, já puxando um pouco para o penal, quando o senhor tipificou o homicídio, né, praticado pelo policial em relação ao negro com homicídio qualificado, a minha pergunta seria em relação ao dolo dele. O senhor entende que ali foi um dolo eventual ou foi um dolo direto ali mesmo? Bom, no caso policial, né? É. Eu até estava refletindo sobre isso hoje mais cedo, e ao meu ver, ali naquele caso, eu penso que foi dolo eventual, porque ele assumiu o risco de matar o George Floyd naquela situação em que ele coloca o joelho no pescoço, ele está assumindo o risco de matar. Por que eu penso que não foi dolo eventual? Porque dolo eventual ele tem que querer o resultado final de forma direta e sem pestanejar. Ele estava armado, com cacetete, com arma de fogo. Se ele quisesse matar mesmo, ele tirava, dava um tiro na cabeça. Ou batia até o cara morrer. Eu acho que ali ele estava numa situação de imobilização para ele não fugir, porque ele tentou fugir, eu vi o vídeo todo. Ele tentou fugir do carro. Mas aí, eventualmente, obviamente, o cara algemado, ele colocou ele no chão. Tá, até aí tudo bem. Mas dali para frente, não. Dali para frente, ele poderia fazer o que ele fez. Então, porque eu era uma pessoa que eu vi o vídeo todo, eu li a história, é um cara que entrou no estabelecimento lá e que não pagou o que tinha consumido. E aí, o dono do estabelecimento chamou a polícia. Foi assim que começou. E aí, a polícia chegou lá e algemou o cara. Aí, os dois policiais, primeiramente, chegaram, algemaram, tá tudo certo, ok, algemou, o cara fez um furto, tem que pagar. Só que depois chegou outros dois policiais. Esses outros dois é que foram truculentos. O cara estava algemado. E aí estava sendo conduzido dentro do carro. E aí o cara não queria ficar dentro do carro, se debateu. Aí o policial, ele foi, tira o cara de dentro do carro e joga no chão. Aí dali para frente começa a covardia. Porque está algemado, está preso. Policial, eu sou promotor de justiça, eu trabalho com controle externo da polícia, eu vejo isso muito, abuso de autoridade. Prendeu, colocou o cara no camburão, leva para o delegado. Porque o delegado vai resolver. Se a prisão é ilegal, se é abuso, ele vai relaxar a prisão. Relaxar a prisão. Agora, ele não pode, dali para frente, fazer esse tipo de covardia. Tirar do camburão, tirar do carro, jogar no chão e fazer o que ele fez. Aí, ao meu ver, ele não queria matar diretamente, mas ele assumiu o risco de matar. Porque o cara falou assim, eu não estou conseguindo respirar. Sendo horrível. O que ele dá para pensar? Tá fazendo hora. Não está conseguindo respirar? Não sei o quê. Enfim, mas ali, para mim, é um homicídio doloso. É doloso. Porque a situação foi muito covarde. Então, ao meu ver, isso daí. Inclusive, Leandro, eu esqueci de mostrar o final aqui, mas olha só, o meu livro, pessoal, eu estava aqui para mostrar, não mostrei. Meu manual, segunda edição, é essa aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Saraiva Ju. Atualizado. Então, excelente, viu? Adquiram, porque todo esse conhecimento de criminologia vem do livro do professor. Realmente muito bom. Com pacote anticrime, foi atualizado com pacote anticrime. Questões de concurso público, está aqui embaixo. E lei de abuso de autoridade. Eu aumentei o livro bastante. Está com 342 páginas hoje. Aumentei bem na segunda edição. E ele tem na Saraiva, Amazon, aí é onde vocês encontrarem. Então, livrarias digitais. Na Saraiva, que é a Livraria do Direito, tem. Livraria do Direito. Editora do Direito, que a Saraiva agora chama Editora do Direito. E também na Amazon. E meu Instagram no passeio é @CrisGonzaga, tá, pessoal? Vou colocar aqui no chat para você. Alguns me pediram aí que eu vi ali meu Instagram, @CrisGonzaga, para quem quiser me seguir lá no Instagram. Beleza? @CrisGonzaga. Desculpa. Perfeito. Eu vou passar a palavra aqui para os professores aqui, porque eles querem manifestar. O professor Lucas e depois o professor Matheus, por gentileza. Vocês estão com a palavra.
Professor Cristiano, primeiro, que honra poder estar com o senhor. Parabéns pela belíssima palestra. Achei sensacional o tema, a proposta de ecosofia para a criminologia, não é? Eu sou mestre em Direito Ambiental, lido bastante com essas questões de novas perspectivas, de perspectivas filosóficas ligadas à ecologia, são importantíssimas. E lido muito com isso na ideia de um crime ambiental, na lida do ser humano com o ambiente, que tem tudo a ver com o nosso momento de Covid, como o senhor muito bem falou. As questões de globalização, as questões sanitárias, não é? Envolvem e nos chamam a isso. E, em meio a isso, nós vimos o florescer de novas questões ou de velhas questões que começam a ressurgir, talvez muito pelo momento de pandemia também, não é? Como, por exemplo, o caso do Floyd. Mas eu acho que talvez seja o ponto mais interessante, ou pelo menos o que mais me tocou, talvez pela minha formação de direito ambiental, é essa perspectiva de ecosofia. E eu falo às vezes com alguns alunos, muito em parceria com o professor Ricardo Picorelli, também foi delegado, e a gente fala muito sobre a teoria das janelas quebradas, como que o ambiente permite ou reduz a criminalidade, não é? Como que um ambiente mais agradável, mais bem cuidado, com a sociedade, com essa cultura do que eu posso fazer, como que limpar o bairro, ter o bairro mais limpo, reduz a criminalidade, enquanto num contexto de janelas quebradas, num contexto pichado, num contexto de falta de um cuidado, falta de um zelo da população, isso leva a um aumento de criminalidade sutil. Nós não estamos falando do estupro, do homicídio, nós estamos falando de criminalidade geral, não é? Então, eu achei sensacional a sacada, esse conhecimento que o senhor trouxe de ecosofia para a gente. Acho que precisamos mais discutir isso, pensar isso, porque aí sim, nós, enquanto população, enquanto poder público, e aí eu chamo a Constituição, o artigo 225 da Constituição diz, não é? É uma obrigação de todos, dever do poder público, mas obrigação de todos. Portanto, obrigação nossa, esse zelo ambiental e do zelo ambiental a redução de criminalidade. Acho sensacional, queria parabenizar a palestra do senhor dessas perspectivas, achei maravilhoso. Muito obrigado. Professor Matheus. Obrigado pelas palavras aí, eu concordo. Você tocou num ponto que eu até não falei na palestra, mas janelas quebradas, perfeito. Eu acho que a gente está muito, hoje, do caos, a teoria do caos. Hoje, o caos está gerando caos. Pessoas vão para as ruas, às vezes, nem sabem para que elas estão indo. Sabe por qual causa que elas estão indo. Mas como está um caos, um quebra, outro quebra, quando vai ver, janelas quebradas. É o que você falou. A gente gera um ambiente culturalmente ruim, e aí esse ambiente contagia e está todo mundo quebrando. Às vezes a pessoa que estava lá quebrando uma loja qualquer, só quebrou porque o outro quebrou. É a teoria do caos. A ideia das janelas quebradas. Perfeito. Até inserir isso nas próximas abordagens que eu for fazer. Obrigado, professor Lucas, né, professor Lucas? Lucas Canoa, pela explanação aí. Perfeito. Janelas quebradas, que é a teoria do George Kelly, lá dos Estados Unidos. Ótimo. Boa noite, doutor Matheus. Boa noite, doutor Cristiano. Obrigado pela presença aqui na nossa semana, nosso encontro jurídico, né? Confesso para o doutor que o próprio tema da palestra por si só já é instigante, né? Ele já desperta uma curiosidade por parte do estudante, por parte do meio acadêmico, que, né, ela foi complementada com a apresentação do doutor. E eu só não vou fazer perguntas, mas eu acho que ficou muito marcante na apresentação a palavra, eu até anotei aqui na minha anotação, fiz uma anotação que o doutor utilizou, que é intransigência. Né? Como que as pessoas estão intransigentes. E eu me lembrei, né? Aí me lembrei aqui, em 2018, eu lecionava ciência política, lá no Unipitã, e coincidiu com a nossa eleição. E eu percebi, eu acho que isso foi um fenômeno político pontual naquele momento, como que a discussão política ela ficou violenta, né? Ela ficou agressiva, onde as pessoas não respeitavam mais a posição do outro, né? Não respeitavam mais a posição do outro.
Em determinados lugares, eu acho que se a pessoa, né, revelasse a sua posição política, ela poderia até receber algum tipo de ato de violência. Então, isso ficou muito marcante. E eu acredito que hoje, né, como o doutor disse, né, essa questão aflorou mais, né, com a questão do coronavírus, essa falta de solidariedade com o próximo, olhar o próximo, né, se preocupar com o próximo. Eu acredito que isso seja uma característica da nossa sociedade. Né? Lá no próprio artigo 3º da Constituição Federal, né, o próprio Constituinte de 88 ele já coloca lá, né, que é o objetivo da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, né, diminuir desigualdade. Então, lá em 1988, isso já existia, né, e continua aumentando. Né, continua aumentando. E eu acredito que a eleição de 2018 marcou, né, foi um marco triste para a nossa democracia. Né? É isso, só essas considerações aqui, doutor. Obrigado. Professor, eu tenho aqui uma pergunta que eu já sei até a sua resposta, porque eu já vi o senhor falar isso em sala de aula. Mas é bom que o senhor fale, que o senhor esclarece. A pergunta é a seguinte: por qual razão cunhou-se cifras negras, ao invés de cunhar, por exemplo, cifras incontabilizadas? Pois é, só aproveitando a palavra aí do professor Matheus, é perfeito isso daí. Eu acho que essa colocação sua foi muito pertinente. Eu acho que a sociedade ela veio, ao longo dos tempos, aí sendo fragilizada por questões envolvendo corrupção, saques à Petrobras, cofres públicos, e isso daí canalizou um certo tipo de revolta na sociedade, que é natural, a revolta, obviamente, ninguém quer corrupção, mas canalizou de tal ponto que as pessoas se sentem no direito de também fazer outras violências. Violências que a gente tem assistido aí, às vezes de truculência policial, às vezes de racismo, de homofobia. É o que eu falo, a violência gerando a violência. Mal comparando, a questão lá do policial truculento gerou a truculência da sociedade. Uma truculência lá atrás de corrupção gerou a truculência das pessoas que estão hoje, enfim, nas ruas brigando. A gente não pode nem manifestar se é de esquerda ou de direita. Se você fala que é de esquerda, você apanha do cara da direita, e o cara da direita também não aceita o cara da esquerda. Então, assim, inclusive a gente tem que parar com essa questão da violência estatal. O governo, não estou falando de Bolsonaro aqui, mas aqueles que estão no poder, eles não podem dar exemplos de violência, porque eles são exemplos. E aí isso gera violência para os demais. E claro, aqui eu não tenho nenhum posicionamento político de esquerda ou de direita, até porque a visão do Ministério Público tem que ser uma visão mais de centro, né, para a gente ser equilibrado e, inclusive, julgar o que a gente vai fazer. Mas acontece muito hoje da violência do passado tentar justificar atos violentos de hoje. Então, não dá. Então, é aquela questão, a gente volta de novo no ponto de início aí do caos. Bom, pergunta cifras negras. Pois é, o Edwin Sutherland, que foi quem cunhou essa expressão, e inclusive é uma expressão que sofreu muita crítica. A gente usa a expressão cifras negras porque foi usada por ele. Ele falou na expressão blacks, ele falou essa expressão, e de isso lá no início, quando ele falou, muitos falaram que era uma expressão que remontava a ideia de negritude, de negro e preconceituosa. Só que Estados Unidos, de 1940 a 1950, eles não estavam ligando para isso. E continuaram usando essa expressão, traduzindo para o português, de cifras negras, e aí continuou assim. Mas, obviamente, a gente usa essa expressão por causa do Sutherland, cifras negras e cifras douradas. Claro que o Sutherland, quando ele pensou isso, inclusive pelo contrário, o Sutherland, ele é um grande combatente dos crimes de colarinho branco, ele é contra os crimes de colarinho branco, ele está muito mais do lado da classe oprimida do que da opressora. Eu cito bastante o Sutherland no meu manual, explica a visão dele. Ele fala que o crime de colarinho branco
ele tem em volta dele o cinturão da impunidade, ele conta com o apoio do Poder Judiciário, ele conta com o apoio do político, ele é totalmente protegido. E o colarinho azul, que são as pessoas mais pobres, que cometem crimes de furto e roubo, daí colarinho azul, pela vestimenta, né? Pessoas que trabalham no chão da fábrica, chofer, trocador de ônibus, estão todas de colarinho azul. E aí ele defende muito que o colarinho azul ele só existe também por causa do colarinho branco. Então ele não é uma pessoa preconceituosa. Ele usou uma expressão que ficou um pouco infeliz, mas que na época não tinha tanta polêmica igual hoje. Se fosse hoje, obviamente, eles não usariam cifras negras. Poderiam usar cifras não contabilizadas. Eu, inclusive, cito no meu manual muito, em vez de ficar repetindo cifras negras, cifras ocultas. Eu uso, por exemplo, cifras ocultas, que também é uma forma de se referir às cifras negras lá do Sutter. Mas não é uma questão preconceituosa, pelo contrário, uma pessoa que defendia as pessoas mais discriminadas e oprimidas. Mas ele usou essa expressão. Então, aqueles que perguntaram, eu vi também essa pergunta aí no chat, foi por isso que se usou. Mas hoje se prefere, obviamente, falar em cifras ocultas e cifras douradas ou de ouro. Perfeito. O Alisson aqui está perguntando qual que é a opinião do senhor sobre a liberação das pessoas que estão presas com prisões cautelares. Como é que o senhor avalia essa situação? Se não vai gerar mais violência no âmbito externo? Pois é, isso aí teve uma portaria do TJ de Minas que regulamentou isso, com base no CNJ também. Qual é o teor da portaria? Nesse tempo de pandemia, todos aqueles que estiverem no regime fechado e que progredirem para o semiaberto, como muitos locais não existem os regimes semiaberto e aberto, colocá-lo na domiciliar. Então, basicamente, foi uma aplicação mais humana de evitar aglomeração desnecessária no regime semiaberto e aberto. Aberto, colônia agrícola, que tem que cumprir a pena. Semiaberto, colônia agrícola, aberto, no caso do albergado. Como não tem pouquíssimos lugares, eu não sei se aí na comarca de vocês aí tem regime semiaberto ou aberto, eu acho que não deve ter. Tem aberto. Tem aberto? Tem o... Como é que chama? A casa ali, o pessoal que mora aqui há mais tempo. Matheus, Lucas. A PAC? Nós temos a PAC. Pois é, mas a PAC ela é, na verdade, um cumprimento alternativo. Porque na PAC, aqui em Nova Lima tem também, para cumprir regime fechado, semiaberto e aberto, de forma alternativa. Mas o regime em si seria casa do albergado e colônia agrícola. Praticamente não tem em quase nenhum lugar. Então, o que acontece? Como não tem, vai para domiciliar, vai para casa. Inclusive, faz valer a súmula vinculante, aqueles que perguntaram, 56 do STF. O STF tem essa súmula vinculante 56, que diz que quando você não tem o regime adequado, vai para domiciliar. A decisão do Supremo vincula. E a portaria do TJ, nesse período de coronavírus, intensificou a aplicação dessa súmula, mas para fazer com que o juiz coloque a pessoa na domiciliar, para não ficar analisando muito caso concreto e mandar para domiciliar. Bom, só que, obviamente, conforme foi colocado aí pelo colega, o aluno, né, colocou aqui, isso aí aumentou a violência. Porque, querendo ou não, muitas pessoas que às vezes não tinham condições de estar nas ruas, porque não estava ainda ressocializada aquela pessoa, cometeram crimes. Teve um cara aí que ele era homicida, saiu e foi pego matando. Teve um outro lá que era traficante, foi pego na boca de fumo. Enfim, a gente teve vários exemplos, colegas me relataram aí nos grupos de WhatsApp, que a gente conversa entre si, que muitos desses aí que foram colocados na domiciliar foram pegos cometendo crime. Então, aumentou a violência. Mas é aquela questão, né? Não dá para a gente antecipar a violência que ele vai cometer. Não dá para a gente presumir a não... ir contra, né, a presunção de inocência. Ou seja, presumir a culpabilidade dele e não culpabilidade. Como não dá para a gente fazer isso, infelizmente, a gente corre esse risco de pessoas que vão sair e vão cometer crimes. Mas também até aqueles que saem não vão fazer nada. A presunção de inocência não pode também autorizar a gente a deixar o cara preso porque ele pode fazer o crime se ele for para domiciliar. Então, a gente tem que fazer valer a presunção de inocência. Se ele for preso, a gente volta
regride o regime dele, unifica as penas, assim vai. Mas, de fato, aumentou a violência, sim. Mas isso aí é, obviamente, um fator aí sociológico que não tem como. É o que eu falei, é a sociedade, é a cultura. Mesmo o cara sair e ficar em casa, ele sai para a boca de fumo, aí não dá. É falta de estrutura social. Perfeito, professor. Agradeço demais a participação do senhor, os esclarecimentos, a retirada de dúvidas. Foi uma brilhante palestra, acho que agregou muito, um momento reflexivo, conforme eu já disse para todos nós. Eu passo a palavra para o senhor para as considerações finais, por gentileza. Pode fazer? Pode. Bom, eu queria agradecer professor Leandro, professor Lucas, professor Matheus, e dizer que foi um privilégio aqui poder de longe, né? Não tão longe assim, mas fazer presente aí com vocês. Obviamente, se a gente não tivesse nesse período de pandemia, eu estaria aí sentindo a energia de todos vocês, dos alunos, das alunas, de todos que estão aí assistindo. E somente tenho a agradecer aí, a gente ficou praticamente aí com quase 500 pessoas o tempo inteiro assistindo numa quinta-feira à noite fria, né? A gente está numa quinta fria no meio da pandemia, e pessoas preocupadas em refletir, preocupadas em melhorar, preocupadas em ter educação. O professor Matheus aí, de forma subliminar, peguei bem essa questão aí da educação, do conhecimento, que é a forma que a gente vai mudar a sociedade por meio disso mesmo, não tem outra saída, não é pregando o caos e a violência, mas pregando coisas mais voltadas para a estruturação da sociedade, da fundamentação da sociedade. Então, fico feliz de poder ter trazido aí essa palavra para vocês e de um pouco de pessimismo no início, mas para transformar em otimismo a longo prazo, que é isso que a gente quer fazer. Transformar o Brasil, transformar a nossa sociedade em algo melhor, que a gente possa no futuro falar, eu fiz a minha parte e eu posso aqui, então, dormir sossegado, ter minha consciência tranquila. Então, obrigado a todos vocês. Perfeito, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado ao pessoal da audiência aqui de todo o Brasil e de fora. A gente volta amanhã às 9h30, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.